Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O mundo do futebol acordou com uma notícia que promete agitar profundamente os bastidores do Corinthians. Roger Guedes está de volta ao clube que marcou sua carreira de maneira especial. A simples menção de seu nome já provoca reações intensas entre a torcida, dividida entre a euforia pelo talento incontestável do atacante e a cautela diante de possíveis turbulências. Guedes, que vinha atuando em outros clubes, sempre demonstrou um carinho especial pelo Corinthians. E esse retorno, ainda que cercado de rumores, reacende discussões sobre o impacto que ele pode ter no elenco atual. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolveu contatos discretos, sondagens silenciosas e uma articulação que, se confirmada, mostraria a força da diretoria em trazer de volta um jogador que combina técnica, velocidade e faro de gol. A torcida, por sua vez, já começou a imaginar o reencontro com momentos históricos, com dribles desconcertantes e finalizações precisas que marcaram gols memoráveis. O clima de expectativa se mistura com a ansiedade de ver como Roger Guedes será reintegrado à dinâmica do time atual, que passou por mudanças significativas nos últimos meses, criando uma narrativa cheia de tensão e esperança. O rumor sobre a chegada de Roger Guedes reacende debates sobre a formação do ataque do Corinthians, uma área que vinha sendo objeto de muitas especulações. Alguns especialistas apontam que a presença de Guedes poderia transformar completamente a estratégia ofensiva, trazendo mais velocidade pelas pontas e uma capacidade de finalização que poderia desequilibrar partidas complicadas. Por outro lado, existem vozes cautelosas que alertam para o desafio de reintegração do jogador, considerando o entrosamento necessário com companheiros que já vinham atuando juntos há meses. Além disso, o estilo agressivo e técnico de Guedes exige uma adaptação não apenas tática, mas emocional, uma vez que ele retorna para um ambiente com pressões altas, expectativas gigantes e a cobrança incessante da fiel torcida. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria trabalha não apenas para viabilizar o contrato, mas também para criar uma narrativa positiva que sustente a aceitação do atleta entre os jogadores e torcedores, reforçando a ideia de que o retorno não é apenas uma transação esportiva, mas um movimento estratégico para revitalizar o ataque e trazer esperança para os próximos desafios que o Corinthians enfrentará. Enquanto os rumores se espalham, o nome de Roger Guedes volta a circular intensamente nas redes sociais, provocando debates acalorados sobre seu papel no time e a expectativa por gols decisivos. A torcida, que sempre valorizou seu talento, começa a imaginar como ele poderá contribuir para transformar jogos que estavam sendo difíceis de resolver. Nos grupos de discussão, aparecem especulações sobre a possibilidade de Guedes assumir posições variadas no ataque, alternando entre as pontas e o centro, criando combinações inesperadas com outros atacantes do elenco. Especialistas também discutem sobre o impacto psicológico positivo que o retorno de um ídolo pode gerar, tanto para os atletas quanto para os torcedores, reforçando a crença de que o Corinthians pode recuperar uma energia competitiva única. O clima de suspense é intensificado pelas conversas paralelas sobre possíveis cláusulas contratuais, detalhes financeiros e o papel do jogador em projetos futuros do clube,
mostrando que o rumor vai muito além do simples retorno, envolvendo uma série de estratégias pensadas para criar equilíbrio entre investimento, rendimento e projeção de resultados no campeonato. Dentro do clube, comenta-se que há uma expectativa silenciosa sobre como Roger Guedes será recebido pelos demais jogadores e comissão técnica, especialmente considerando que o elenco atual já desenvolveu entrosamento ao longo da temporada. A chegada de um atleta com características únicas, como velocidade explosiva e finalização apurada, exige ajustes na estratégia de jogo, mas também pode abrir novas oportunidades de movimentação ofensiva que antes não eram possíveis. Há rumores de reuniões internas entre a diretoria e o técnico, debatendo o melhor momento para apresentar o jogador à imprensa e à torcida, garantindo que a repercussão seja positiva e gere um impacto motivador. Além disso, especula-se que o Corinthians está atento aos sinais do mercado, considerando que a presença de Guedes pode atrair a atenção de patrocinadores e investidores, criando uma narrativa de renascimento e ambição que se conecta com os objetivos do clube. A expectativa é de que a notícia seja apenas o primeiro passo de um processo mais amplo, envolvendo planejamento estratégico e ajustes táticos que colocarão o retorno de Guedes em perspectiva. A narrativa em torno de Roger Guedes também provoca reflexões sobre a gestão do Corinthians e a capacidade da diretoria em lidar com jogadores de alto impacto. Há quem sugira que trazer um atleta com histórico de polêmicas e talento explosivo requer não apenas habilidade financeira, mas também inteligência emocional e visão estratégica. A especulação sobre sua chegada cria debates sobre equilíbrio entre investimento em estrela e desenvolvimento de jovens talentos, considerando que o elenco atual possui jogadores emergentes que buscam seu espaço. Comentários circulam sobre a necessidade de Guedes se adaptar ao novo contexto, respeitando hierarquias e colaborando com companheiros que assumiram papéis centrais durante sua ausência. Nesse sentido, a volta do jogador não é vista apenas como uma contratação, mas como um catalisador de mudanças internas, capaz de gerar renovação de energia, competitividade e, potencialmente, resultados transformadores, tornando o Corinthians novamente protagonista em jogos decisivos e momentos que definem temporadas. Entre torcedores, o rumor do retorno de Roger Guedes desperta emoções intensas, misturando nostalgia com a expectativa por novas histórias. Nas redes sociais, vídeos antigos, gols memoráveis e lances icônicos voltam a circular, criando uma atmosfera de euforia antecipada. Muitos imaginam combinações com outros nomes do elenco que podem resultar em jogadas espetaculares, dribles desconcertantes e momentos de genialidade que somente Guedes é capaz de proporcionar. Ao mesmo tempo, existe cautela, pois a torcida conhece bem os riscos de reintegrações desse tipo, sabendo que talento sozinho não garante adaptação perfeita. A especulação também envolve a discussão sobre como o retorno pode influenciar decisões do técnico em escalações, substituições e estratégias para partidas decisivas, abrindo um leque de possibilidades táticas. A sensação é de que cada movimento nos bastidores está sendo observado com atenção e que qualquer sinal sobre a presença de Guedes em treinos, entrevistas ou nas redes sociais é interpretado como uma pista do que está por vir, mantendo o suspense aceso e o coração da fiel acelerado. O possível retorno de Roger Guedes ao Corinthians também levanta especulações sobre o impacto financeiro que a contratação poderia gerar. E não estamos falando apenas do salário do jogador.
Rumores indicam que a diretoria pode estar articulando estratégias de marketing para aproveitar a repercussão de sua volta, explorando desde campanhas publicitárias até ações nas redes sociais que potencializam o engajamento com a torcida. A presença de um atleta tão conhecido cria oportunidades únicas de negócios e muitos especialistas sugerem que a movimentação vai muito além do campo, podendo influenciar contratos de patrocínio, venda de camisas e aumento na visibilidade internacional do clube. Dentro dessa narrativa, a chegada de Guedes é apresentada como uma jogada de mestre. Além de reforçar o ataque, ele atua como um imã para a atenção da mídia, potencializando o Corinthians como protagonista em debates esportivos. A especulação também inclui a possibilidade de negociações com outras equipes interessadas em observar a movimentação de Guedes. Considerando que o mercado pode reagir rapidamente a um jogador de seu calibre, tornando o rumor ainda mais explosivo e cheio de nuances que se espalham pelos bastidores do futebol brasileiro. Enquanto a diretoria do Corinthians trabalha silenciosamente para viabilizar a chegada de Roger Guedes, surgem rumores sobre o que pode mudar no esquema tático do time. Muitos apontam que a inclusão de um jogador com seu perfil ofensivo exigirá adaptações significativas, principalmente nas transições rápidas e na ocupação de espaços estratégicos no campo. Especialistas especulam sobre a possibilidade de ele se posicionar mais pelas pontas, abrindo corredores para companheiros avançarem, ou até mesmo atuar em função de um falso 9, criando alternativas de ataque que podem desequilibrar adversários acostumados a enfrentar um Corinthians mais previsível. Nos bastidores, comenta-se que a comissão técnica estuda cuidadosamente cada cenário, analisando vídeos de partidas passadas de Guedes para antecipar como seu estilo de jogo se encaixará com os movimentos do elenco atual. Além disso, existe a especulação de que o retorno do jogador poderia influenciar a moral do grupo, despertando competitividade saudável e incentivando atletas a elevar seu nível de atuação, criando um ambiente de alta intensidade e motivação constante que promete transformar o Corinthians em uma equipe ainda mais imprevisível e perigosa para os adversários. O rumor sobre Roger Guedes também reacende debates sobre liderança dentro do elenco. Muitos comentam que a presença de um jogador com experiência e trajetória marcada por altos e baixos pode exercer influência tanto positiva quanto desafiadora. Alguns apostam que sua postura competitiva e ambição podem inspirar jovens atletas a buscarem evolução, enquanto outros levantam a possibilidade de atritos caso haja divergências táticas ou comportamentais. Especula-se que a diretoria esteja ciente dessa dualidade e trabalha para garantir que Guedes seja reintegrado de forma harmoniosa, evitando que sua presença cause desequilíbrios emocionais. Nas redes sociais, torcedores discutem incessantemente sobre seu papel de líder dentro do vestiário e sobre como sua volta pode alterar dinâmicas internas, principalmente em momentos de pressão intensa durante jogos decisivos. A narrativa que se forma nos bastidores combina expectativa, suspense e a sensação de que a chegada de Guedes é muito mais do que uma contratação. É um movimento capaz de modificar cultura, mentalidade e atitude de um elenco que busca retomar protagonismo em campeonatos e partidas memoráveis, mantendo o Corinthians no centro das atenções do futebol nacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando.
Nos círculos esportivos, surgem especulações sobre como o retorno de Roger Guedes poderia influenciar decisões de outros clubes e atletas. Muitos apontam que a presença de um jogador talentoso, reconhecido e midiático cria um efeito cascata. Adversários passam a analisar estratégias defensivas específicas. Treinadores buscam ajustar marcações e companheiros de equipe precisam se adaptar a novas combinações. Há rumores de que a chegada de Guedes pode até motivar reforços adicionais, caso a diretoria decida aproveitar o momento para completar o elenco de forma estratégica. Além disso, comenta-se que agentes de mercado estão atentos, observando sinais de valorização do jogador e do clube, antecipando movimentações futuras que poderiam se beneficiar da repercussão de sua volta. A especulação é reforçada por comentários de jornalistas próximos ao clube que mencionam reuniões discretas, conversas sobre contratos e projeções de desempenho, sugerindo que o rumor é tratado com seriedade interna e que cada passo é planejado cuidadosamente, criando uma narrativa que mistura intriga, expectativa e possibilidades ilimitadas sobre o impacto de Guedes no Corinthians e no futebol brasileiro em geral. O efeito do retorno de Roger Guedes também desperta especulações sobre a reação da torcida nos estádios e fora deles. Muitos imaginam que sua volta pode criar uma atmosfera elétrica, com cantos, faixas e momentos de celebração que transcendem o futebol, transformando partidas em verdadeiros espetáculos de emoção e intensidade. Rumores indicam que a diretoria poderia explorar esse engajamento, criando ações promocionais que incentivem a presença massiva da torcida e ampliem a visibilidade do clube. Nos bastidores, comenta-se sobre a importância de gerenciar expectativas, garantindo que a empolgação da fiel torcida se traduza em apoio positivo, sem gerar pressões excessivas que poderiam impactar o rendimento do jogador ou do elenco. Especialistas especulam sobre como Guedes poderá se tornar um símbolo de esperança e renovação, motivando não apenas o grupo dentro de campo, mas também fortalecendo a conexão emocional entre clube e torcedores, mostrando que sua presença tem potencial para redefinir a atmosfera das partidas e criar momentos memoráveis que ficarão gravados na memória da fiel. Por fim, o rumor sobre o retorno de Roger Guedes ao Corinthians se transforma em uma narrativa complexa, cheia de possibilidades, tensões e expectativas. Cada detalhe, desde negociações silenciosas até projeções de impacto dentro e fora de campo, contribui para uma história que ainda está sendo escrita e que promete ser acompanhada de perto por torcedores, jornalistas e especialistas. Há especulações sobre ajustes táticos, impacto psicológico no elenco, influência sobre decisões de mercado e até mudanças na forma como o clube se conecta com sua torcida, criando uma trama multifacetada que mistura futebol, estratégia e emoção. A cada informação divulgada, seja uma foto, comentário ou declaração, a especulação se intensifica, mantendo a atenção de todos voltada para um desenrolar que pode redefinir o Corinthians nos próximos meses. O retorno de Guedes, mesmo tratado como rumor, já provoca efeitos reais. Acende debates, alimenta sonhos e renova a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, reforçando a expectativa de que o clube e sua torcida viverão momentos intensos e inesquecíveis, cheios de drama, emoção e, quem sabe, redenção esportiva. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas.
Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!